como vocês estão? Então, vamos lá para a nossa aula de português de hoje. Abram a apostila de vocês lá na página 25. Hoje vamos falar um pouquinho sobre personagens. E eu quero saber se vocês conhecem alguns personagens que são animais dos quadrinhos infantis. Vocês conhecem o Scooby-Doo? Vocês conhecem o Garfield, que é um gato, né? O Plutus, quem mais? O Mingau, né? Que é o da Magali. Então, agora eu quero que vocês observem a tirinha que tem lá na apostila de vocês, na página 25, lá no final da página, lá embaixo. Essa tirinha, ela é sobre o... De quem que tá falando essa tirinha? O que vocês acham? É do Bidu, né? Então, vamos... O Bidu, ele é da Turma da Mônica, certo? E ali no final da nossa página 25, nós temos uma tirinha. Porém, ela está fora da ordem, né? Que nós vamos colocar ela em ordem, tá? Então, vamos iniciar a nossa página, aonde diz ali, palavras com C e QU. Muitos personagens de desenhos e de histórias em quadrinhos são cachorros. O Bidu, da Turma da Mônica, é um deles. Ele é um simpático cãozinho azul, que tem as suas próprias histórias. Na questão número 1, diz que a tirinha do Bidu, no final da página, está fora de ordem. Então, está pedindo para você recortar e colar na sequência correta. Tá? Então, você vai lá no finalzinho da página, vai recortar essa tirinha e vai colar ela dentro desse quadro na ordem correta. Tá? Nessa tirinha está escrito assim: Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Qual? Esta. Aí o que o Duque faz? Enfia o dedinho na casinha e a casinha murcha. Por quê? Porque ali na nossa perguntinha número 2 está perguntando o que é uma casinha inflável. Uma casinha inflável, ela é igual aqueles brinquedos de escorregador que são infláveis também. Sabe aqueles brinquedos bem grandes que tem em alguns parques, às vezes até mesmo em alguns aniversários? Eles também são infláveis. O que quer dizer inflável? Que eles são cheios de ar. Então, eles são cheios de ar dentro. Por isso que ali, quando o Duque enfia a unha dele na casinha de inflável, a casinha murcha, né? Porque ela é cheia de ar, tá? Aí na questãozinha número 3 está perguntando o que aconteceu com a casinha que o Bidu inventou. Né? Então, foi o que a prof acabou de falar, né? Que o Duque foi lá e enfiou a unha na casinha dele e a casinha estourou, né? Saiu o vento todo para fora, porque o Duque foi lá e furou a casinha, né? Na questão número 4, no último quadradinho, não há fala, mas há uma representação de um som. O que representa esse som? Daí tem a primeira opção, que é o ronco de Bidu, e a segunda opção, o ar saindo da casinha. Então, qual vocês acham que é a opção certa? Que a gente acabou de falar, né? Então, vamos lá para a nossa página 26, continuar falando sobre o Duque. Está pedindo para você reler o primeiro quadradinho da tirinha. Então, vamos lá. O primeiro quadradinho diz: Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Na letra A, está pedindo para você circular e copiar as palavras escritas com QU. E na letra B, está pedindo para você circular as palavras que comecem com a letra C.
Então, primeiro você vai circular as palavras com QU. Ali naquela tirinha vai escrever aqui pra mim. Aí, depois, você vai circular as palavras que possuam a letra C e vai escrever aqui pra mim na letra B, tá? Então, vamos ler aqui a letra C. Está escrito duque e casinha. Nessas palavras, o QU e o C representam sons iguais ou diferentes? Duque, casinha. Então, apresenta, ó, duque, casinha. Então, o som das duas palavras são iguais. A letra C, quando ela vem antes do A, O ou U, e as letras Q, U, antes do E e do I, elas representam o mesmo som, tá? A letra QU, ela só não representará o mesmo som quando ela for, quando ela tiver, por exemplo, um A, que a gente vai falar quá, né? Quando, qualidade, que daí a gente vai falar quá e não cá. Então, a letra, a letra C. Se for C, A, C, O e C, U, e as letras Q, U, antes do E e o I, elas representam o mesmo som, né? Por isso que essas duas palavras que está escrito ali, duque e casinha, elas representam o mesmo som. Elas só representarão sons diferentes se for o que, o A, o que, o, né? Então, elas terão sons diferentes, porque eu vou falar quá, tá? Então, vamos lá para a nossa página 27. E ali você vai completar, tá? Na número 6, com a letra C e com a letra U, tá? Então, agora a gente já aprendeu ali. Então, a primeira opção ali está escrito cabine. Então, se é cabine, eu sei que é letra C. Porque se fosse o que, U, seria quabine, que a gente falaria, tá? Então, letra C, cabide, e não quabide, tá? Quando a gente escreve a letra C e depois o A, eles têm um som diferente, certo? A nossa segunda opção tem o desenho ali, queijo. Então, nós sabemos que é o Q e o U, porque é queijo e não seria seijo, né? Se fosse com a letra C. Então, é o Q, o queijo. Na questão número 7, nós temos ali um diagrama, tá? Para vocês encontrar 3 palavras escritas com a letra C e 3 palavras escritas com QU. Então, aqui vocês podem pintar com lápis de cor, né? Para facilitar. Pode escolher uma cor de lápis e escrever ali para nós. Então, vocês vão achar 6 palavrinhas, 3 com C e 3 com QU, tá? Então, na questão número 8, está dizendo para você copiar nas colunas correspondentes as palavras encontradas. Então, você encontrou ali 3 palavras que tem a letra C, né, no nome. Então, você vai escrever ali para mim. Quais são as 3 que tem a letra C? Essa letra C, ela pode estar no meio da palavra, tá? Ela não precisa ser escrita no começo, né? Tipo, cachorro, né? Colher, ela não precisa ser no começo, ela pode estar ali no meio da palavrinha, tá? Que nem escada, o C, ele tá no meio, mas vale também, tá? Então, você vai achar 3 e vai escrever aqui no quadrinho, tanto com o C quanto o QU, tá? Achando ali, você escreve ali embaixo no quadro. Agora, nós vamos lá para a nossa página 28. Nessa página 28 é uma brincadeira, tá? Só para você fazer as setinhas e para você indicar para mim se você prefere cachorro ou gato. Então, você vai responder as perguntas e não tenha dúvida de qual deles combina mais com você, tá bom? Então, tá ali. Um diz minhau, minhau e o outro au, 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 au.
Você passa mais tempo em casa ou fora de casa? Aí, se você passa mais fora de casa, você vai fazer uma setinha virada para fora de casa. Se for em casa, uma setinha virada para em casa. E assim você vai prosseguindo até você descobrir ali qual que é seu animalzinho preferido. Se você prefere mais o gato ou mais o cachorro. Na página 29, nós temos ali uma curiosidade. Vamos ler juntos? Em geral, os felinos, como leões, tigres, onças e gatos domésticos, eles são animais tranquilos. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. Por isso, os gatos dormem e descansam bastante durante o dia, ficando mais ativos à noite. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. É verdade, né? Eu tenho um gatinho aqui que ele dorme o dia todo, gente. O dia todo. E ele adora ficar pra rua à noite. Só que daí eu tenho que fechar toda a casa, né? Porque a gente não deixa ele ficar muito tempo assim pra fora à noite. Tenho medo, né? Dele não voltar. Mas eles são bem noturnos mesmo. Isso é a pura realidade. Se vocês têm gato, vocês vão saber me dizer isso também. Tá bom? Então, agora a gente vai responder as questões abaixo, que são interpretação de texto, referente a esse texto que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Está perguntando de qual animal que o texto fala. Ele está falando de um gato ou de um cachorro? Na letra B, está pedindo para você assinale o título que combina melhor com o texto da curiosidade. Então, o nosso textinho ali em cima não tem título, certo? Então, você vai escolher um desses dois aqui, que você acha que combina melhor com o texto que a gente acabou de ler, e vai marcar um xizinho, tá? Então, diz ali, por que os gatos são preguiçosos? Ou então, por que os cachorros perseguem os gatos? Qual texto você acha, qual título você acha que combina mais com o texto que nós acabamos de ler? Na questão número 2, está pedindo para você reler a segunda frase do texto, no qual diz: no entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. A palavra em destaque se refere aos felinos ou aos tigres? O que vocês acham? A palavra bichos poderia ser substituída por gatos ou animais? Quando ele diz ali, no entanto, é importante se lembrar de que esses gatos têm hábitos noturnos? Ou, no entanto, é importante se lembrar de que esses animais têm hábitos noturnos? Então, acho que a palavrinha que casou melhor ali naquela frase seria animais. Vocês acham também? É, né? Então, a gente vai marcar um xizinho ali em animais, porque foi o que mais casou nessa frase. Vamos lá para a nossa página 30. Para nós terminarmos de responder essas questões referente ao texto ali a seguir, tá? Então, vamos lá. Releia a última frase do texto. A última frase é por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. A palavra em destaque se refere aos gatos ou aos felinos? O que vocês acham? Na questão número 4, assim como os felinos, nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos. Reorganize as palavras a seguir e escreva a frase em letra cursiva para descobrir qual será a próxima atividade. Então, vocês deverão reorganizar essa frase que tem aqui embaixo, sabendo que o ponto de interrogação provavelmente é o final da nossa frase ali, né? Certo? Então, aqui já fica mais fácil para vocês organizarem. Então, a nossa aula fica por aqui hoje, tá? Nós vamos responder, então, até a pergunta número 4. E temos ali embaixo um ditado.
Eu quero saber se vocês sabem o que significa. Quem não tem cão, caça com gato. Vocês já ouviram essa frase? Vocês sabem me dizer o que significa? Então, assim, quando a gente escuta essa frase, a pessoa tá querendo dizer que quando ela não tem, tipo, uma opção, ela trabalha com as opções que ela tem, né? Então, quem não tem cão, caça com gato. Porque, digamos assim, o cão é um animal de caça, o gato não. Mas a pessoa improvisa nesse caso. Então, a nossa aula fica por aqui. Beijinho pra vocês e até amanhã.